Estamos de volta e hoje estou conversando com a mestra em Memória Social, com especialidade em Análise Ambiental e Gestão de Território e também especialista em Economia, Turismo e Gestão Cultural, Thaís Rosa Pinheiro. Thaís, vamos falar de economia. De que forma que esse projeto tem contribuído para a economia dessas comunidades tradicionais? Esse tipo de turismo, né, de base comunitária, a gestão turística ela é feita pela comunidade, né? Diferente de você ir visitar um local, né, que todas as atividades não são nas comunidades, né? Por exemplo, o hotel, né? Às vezes você vai numa comunidade que o hotel é de uma pessoa de fora que foi morar lá, né? O restaurante também é de uma pessoa de fora. Então, assim, nessas comunidades tudo é feito por elas, né? Ou seja, hospedagem, alimentação, sim, o restaurante, os souvenirs, sim, tudo é feito por sim, as pessoas da comunidade. Então, ou seja, o dinheiro circula circula dentro. entre a comunidade. Sim. Isso é bem interessante, né? Sim. E no Rio, a gente tem comunidades mais rurais, assim? Existe aqui no estado do Rio que ainda vivem da terra? Sim, aqui, por exemplo, nós temos, falando em comunidades quilombolas, no estado do Rio, nós temos 35, né, comunidades que estão espalhadas pelo estado todo, né? Urbanas e rurais. Sim. Então, a maioria são ainda comunidades rurais, né? E as urbanas estão aqui na cidade. E qual a diferença, assim, da urbana para a rural? O que acontece numa comunidade, os problemas e as dificuldades de uma comunidade urbana e de uma tradicional? Eu acho que as dificuldades maiores das rurais ainda o acesso, né? E elas são mais isoladas, né? Então, para, por exemplo, procurar para trabalho, né? Às vezes é mais difícil, né? Então, eles acabam tendo que vir para a cidade para ter acesso a trabalho. A demarcação de terras e a especulação imobiliária ainda são grandes problemas para essas comunidades? Sim, no Brasil inteiro, né? A gente tem mais de 4 mil comunidades no Brasil e nem 1% foi titulada, né? Nossa, então, é absurdo esse número, né? Sim, sim. E com relação à especulação imobiliária, você percebe que tem muita luta, muitos problemas, muitas comunidades enfrentando esse tipo de problema? Sim, a maioria delas é uma luta muito grande, né? E eu acho que esse também é um movimento que acaba dando visibilidade para outras comunidades, né? Quando você passa a conhecer uma, né, você passa também a conhecer, a ter acesso a essa história, né, de resistência, de luta para se manter no seu território. O turismo, esse trabalho que você faz de turismo, ele acaba também encampando outras pautas como essas que a gente citou agora? Sim, principalmente. Por isso que eu falo, eu acho que o turismo ele tem o poder de educar também, né? E o que eu pretendo, na verdade, trazer é o diálogo, né? A aproximação da história também de cada lugar, porque é uma história brasileira, né? Que perpassa por todas essas questões, né? De dominação do território, né? De racismo, mas também de muita cultura, né? Muitos saberes, né? Muita história bonita também, né? A gente tem esses dois lados aí, né? Mas que precisam ser aproximados, né? Então, essa aproximação é uma forma de encurtar essa distância que gera o preconceito, né? Sim, sim. Eu acho que é uma forma também de diminuir, então, os estereótipos também, né? De um sobre o outro, né? Porque, às vezes, as pessoas vão pensando que é uma coisa e veem que é outra. O que geralmente né? as pessoas vão pensando e depois descobrem que não é.
Eu acho que as pessoas às vezes ficam colocando sempre algumas coisas em caixas, né? E aí, quando você percebe que o outro ele é tão igual quanto você, né? Isso quebra, vai se quebrando, né? Você tem um exemplo assim para você dar para a gente entender melhor como isso acontece? Mas assim, eu acho que tem uma coisa da aproximação também, de resgate, uma valorização da sua própria percepção da sua própria história, né? Quando eu estava fazendo uma visita no Quilombo do Campinho, por exemplo, eu ouvi um relato de um jovem que não queria aprender a fazer artesanato, né? Porque lá o artesanato com palha é muito forte entre as mulheres. E a mãe queria passar para o filho não queria aprender. E aí, a partir de uma visita de uma escola, né, com estudantes mais ou menos da mesma idade que eles, esses estudantes foram fazer essa oficina de Ficaram cestaria. super afim de aprender, né? Sim. E aí, quando ele viu, né, o outro, uma pessoa de fora, vindo aprender um saber que a mãe dele estava querendo passar, que ele não estava querendo aprender, né? E acho que isso desperta também, né? Essa valorização do outro, assim, poxa, se ele está interessado na minha história, por que que eu não tô, né? Então, acho que, de uma certa forma, também vai aproximando, né? Essa percepção de você também, né? E do outro sobre você, né? E essa questão das trocas humanas, né? O que deveria ser estimulado, incentivado o tempo todo, né? Sim. Porque isso é que nos faz seres humanos potentes, né? Sim. Mas vamos ver aqui mais um trecho do teu trabalho. Deslocamento do corpo, alma e território, ele tem como proposta trazer histórias e trajetórias de pessoas que se deslocam, né? Na verdade, entender como é que o corpo ele se desloca por diversos territórios. Cada pessoa tem essa experiência de uma forma diferente, né? Então, se você é uma minoria, se você é uma minoria negra, indígena, né? O seu deslocamento em outros territórios vai ser diferente, você vai ser visto de uma forma diferente, vai ser invisibilizado em alguns locais, vai ser visibilizado em outros. Então, eu acho que conseguir perceber a importância, né, e como que a sua trajetória se dá em todos esses territórios, a partir de diversas experiências, é importante para a gente conseguir se entender como humanidade, né? É importante para a gente se entender como Brasil também, né? Porque nós temos muitas histórias, né? Muitas realidades, só que as minorias ainda estão em situações com poucos direitos, né? Então, esse deslocamento também ele se dá pela falta também dos direitos, né? Que acontecem em diversos corpos, a partir da violência, a partir da dor, a partir do racismo. Então, eu acho que a importância disso é a gente começar a colocar essas histórias para fora e começar a entender o deslocamento de cada corpo, né? Porque todos precisam ter os mesmos direitos de se deslocar por todos os territórios. Thaís, o que a gente precisa aprender com esses deslocamentos? O homem, ele sempre se deslocou, né? Eu acho que a questão aí são as múltiplas identidades que se formam, né, a partir dessas fronteiras, né? Então, o que eu quis trazer nesse evento, né, do deslocamento do corpo, alma e território, é começar um diálogo, né, entre diferentes pessoas, né, que se deslocam, né, e que
acabam passando pelas mesmas situações, né, conforme a identidade delas e a partir do momento que elas vão se deslocando, né, pelos lugares. Durante o mestrado eu pesquisei sobre fronteiras étnicas, né, e aí eu percebi que as identidades, tanto individual quanto coletiva, ela vai mudando a partir das trocas, né? Então, nesse evento eu chamei 3 mulheres, né? Uma negra que nasceu na Ilha da Reunião, morou na França, Inglaterra, né? Uma artista chilena também que nasceu no Chile, morou em comunidades indígenas, teve filho com indígenas, Mapuche, e hoje em dia mora na Califórnia. E uma mulher também indígena que nasceu em Iapoque, veio para o Rio de Janeiro e também continua se deslocando por diversos locais do Brasil, né? Diversas aldeias. E aí o que acontece é que o que elas têm em comum é o fato de elas serem mulheres, ponto. Mas as histórias elas vão se interpassando e se repetindo, algumas experiências vão se repetindo, né, conforme os locais que elas vão se deslocando, né? Então, experiências de discriminação, né, de ser visibilizado em um lugar, invisibilizado em outro, né? Vai sempre dependendo do seu deslocamento no mundo, né? Eu tenho uma história de uma pessoa que eu conheço. Essa pessoa vive no Brasil, é branca, de classe média alta, né? E aí quando eu falava dessa coisa de jovens negros e pessoas negras serem perseguidas dentro de estabelecimentos, né, como suspeitas de quem vai roubar, e essa pessoa meio que não entendia muito bem isso. Uhum. E aí essa pessoa viveu isso na Itália. Uhum. Ela com a sua família sendo seguida por um segurança numa loja na Itália. Ou seja, esse deslocamento trouxe a ela essa oportunidade de vivenciar, né, porque aqui ela está numa condição, né, e lá ela já está numa outra condição, exatamente disso que você estava falando aí, né? Sim. Por exemplo, a artista ela é branca, né? Mas ela mora nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a identidade dela é uma branca, mas ela é latina. Ela fala espanhol. Então, a forma como ela é vista, né, pela sociedade americana é outra, né? A mesma coisa o brasileiro que vai para a Europa, né, branco, entende? Tipo, todo mundo acaba passando por situações, né, parecidas conforme a sua identidade vai flutuando entre os territórios. Isso pode nos ensinar muito e fazer com que a gente cresça, né, enquanto seres humanos. Sim. Vou a tua mão aqui. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de conversar com você e obrigado por estar construindo essas pontes que são extremamente importantes para o nosso crescimento, para o nosso entendimento enquanto seres humanos e que nos une é a nossa humanidade e é isso que importa. Muito obrigado. Sim, eu que agradeço o convite. Muito obrigada. O trabalho de vocês é muito importante para tudo isso acontecer também. Muito obrigado. Obrigada. Eu conversei com a mestra em Memória Social, com especialidade em Análise Ambiental e Gestão de Território, e também especialista em Economia, Turismo e Gestão Cultural, Thaís Rosa Pinheiro. Para rever essa entrevista ou qualquer outra edição do programa, acesse www.tvalerj.rj.gov.br ou cultne.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Ocupando todos os patamares de um país criado por nós, edificado com o nosso sacrifício. Essa é a nossa resposta aos racistas. São raros os vídeos de Abdias em plena forma, e era isso mesmo.